Glória a Deus, igreja, a paz do Senhor, boa noite. Amém. Sorte que às vezes a gente tem um celularzinho, né, para nos socorrer. Hoje antes de vir para cá, deixei minha esposa, pastora, na igreja. E minha filhinha pegou a Bíblia e tirou. E aí eu falei, e agora, né? Jesus, obrigado. Mas eu sempre digo para todo mundo que isso daqui é um instrumento que você tem que saber usar a favor do reino. Um cristão que não tem uma Bíblia, que não anda com uma Bíblia na mão, que nem está o senhor e a senhora, mas tem um celular e não tem uma Bíblia, alguma coisa está divergente na vida dele. Nós perdemos o costume de andar com o papel, com o livro, com a Bíblia. Muitos, principalmente nós da nova geração. Mas aprendemos a andar com um celular, com um smartphone, talvez de última categoria. E se esse smartphone, a qual você entra na internet e utiliza das redes sociais, utiliza dos meios de comunicação que ele dispõe, não for útil para você evangelizar alguém, ele não é um instrumento valioso para estar na tua mão. Muitos dizem que a internet, que as redes sociais, ela é de Satanás. Ela vai ser de Satanás a partir do momento que você deixar que a tua vida seja usada por ele. A partir do momento que você proclamar que o aparelho que você tem, ele é de Jesus e ele é para evangelizar as pessoas, você não vai perder o teu tempo de olhar coisas indevidas no celular. Porque não vai ser ele. Tem televisão em casa, tem revista, tem várias coisas. A pureza está no coração. A pureza está nas nossas atitudes. Eu sou o pastor Marcelo Simeone, eu sou da Comunidade Batista Vida, Cuiabá. É uma igreja que tem a sede em Rio Branco, no Acre. Somos 8 igrejas no Brasil e vai fazer um ano agora em agosto. Vai fazer um ano que nós montamos aqui em Cuiabá. Na verdade já fez, mas o nosso aniversário que a gente decidiu será em agosto. Começamos em fevereiro do ano passado na minha residência com um grupo de crescimento que é muito conhecido por muitos como célula ou casa de paz e assim por diante. Nós chamamos de grupo de crescimento. Depois, com o tempo, nós fomos para um espaço de eventos no Recanto do Pássaros e logo depois fomos para a Avenida das Torres. E hoje estamos terminando uma reforma onde nós já tiramos uma porta que nós tínhamos, abrimos um lateral, conseguimos fazer um café, montamos uma sala pastoral, temos 2 salas de criança e Deus tem nos ajudado. E em agosto 18, 19, 20 e 21 nós temos a conferência nossa que chama Conferência Profética Vida. Vai ser uma conferência onde vai vir pastores de fora. Eu até pedi permissão para o pastor para estar falando a respeito do assunto. E quero deixar o convite à igreja, não sendo na quinta nem no domingo que vocês tenham, que não interfiram em vocês. Na sexta-feira, dia 19, e no sábado, dia 20, estejam presentes. Na sexta-feira vai estar conosco o pastor Marquinhos, que é o nosso pastor sênior, e a pastora e cantora Tiara Lopes, não sei se vocês conhecem, ela é de Goiás, né? Ela é da MK, tem músicas gravadas, tem inclusive uma música que foi lançada anteontem pela MK. E no sábado vai estar conosco o pastor Marcel Lima, que é de Poços de Caldas, um pastor a qual ele era da Lagoinha, de São Paulo, do pastor Bruno Brito, e
pelo chamado que ele teve, ele foi para Poços e agora ele está numa extensão da igreja dele lá de Poços. Já está com 300 pessoas mais ou menos, onde 150 são jovens. É um pastor que lidera jovens também. Então tem todo um linguajar muito interessante. Então, tendo a oportunidade, nascesse no sábado, sexta, 7h30 da noite, e sábado, 6h30 da noite. Vai ser uma bênção. São profetas de Deus. A minha palavra hoje que eu tenho para vocês tem a ver com o meu livro. Algum tempo atrás esteve aqui um dos nossos membros, que é o líder do nosso louvor, o Pedro. Ele ministrou aqui no sábado no culto de homens, acho que o pastor Valdir, né? Convidou? Né? Foi o convite, o pastor Maurício, o convidaram. E eu acompanho. Eu sempre que possível, quando os meus membros, líderes, são convidados para ministrar em algum lugar, tocar, cantar, sempre que possível, ou eu ou a pastora vamos para dar a cobertura e também para prestigiar a nossa ovelha. E aqui estivemos, e nesse dia tive a oportunidade, mostrei o livro, e alguns de vocês até adquiriram, não sei se aqueles que adquiriram já leram o livro, e se já leram, se já gostaram, né? Porque tem uma coisa, tem o ler e o gostar, né? Então, a pregação de hoje ela tem a ver com os livros. Eu não vim com o intuito de vender livros, tanto é que eu tenho muitos livros, eu até esqueci, eu só trouxe, está aqui fora, tem 10 livros só, mais nada. Nem em casa ficou caixas e caixas, porque o meu intuito não é vender livros. Eu não estou aqui, eu estou aqui para servir vocês, trazendo uma palavra de Deus. O tema da palavra de hoje é como se tornar um vencedor de si mesmo. Presta atenção nesse tema. Como se tornar um vencedor de si mesmo. Será que você, em algum momento da tua vida, já refletiu que às vezes nós culpamos todo mundo? Às vezes nós culpamos Satanás por tantas coisas que acontecem na nossa vida, mas esquecemos de delegar a culpa para nós? Porque nós não nos autoconhecemos. O que falta para o cristão nos dias de hoje é se conhecer melhor e conhecer o verdadeiro amor de Jesus por ele. Eu queria que você abrisse aí a tua palavra em Provérbios capítulo 23, versículo 7. Eu vou ler a primeira parte. Provérbios 23, 7. Glória a Deus. Também, além desse trabalho, em 2001 eu fui para São Paulo. Em 2003, Deus proporcionou que através da minha esposa eu conhecesse a Jesus. Eu a conheci, entreguei minha vida para Jesus. Em 2004 eu comecei minha vida ministerial cristã. Eu me converti na igreja Renascer em Cristo. E em 2006 para 2007 fui para a Internacional da Graça. Em 2010 abrimos um ministério, igreja Família em Adoração lá em São Paulo, um chamado que nós tivemos. Em 2018, meados de 2018, eu voltei para cá, já constituído, família, casado, pai de 2 filhas, e estava falando até com o pastor, deixamos uma igreja lá com 3 pastores, com mais ou menos umas 80 a 100 pessoas. Então eu tenho uma vida ministerial aí já desde 2004. Já vão fazer aí 18 anos que eu estou nos caminhos do Senhor. E desde o primeiro dia que eu aceitei a Jesus, quando eu me batizei, eu decidi servi-lo. Eu decidi servir a Jesus. Trabalhava, mas não é nos cultos como nós estamos acostumados, dia de quinta e domingo às vezes, ou sábado, como tem muitas igrejas, um estudo. Quando eu me converti, lá antes de você ter a unção diaconal, você tem o aspirante, que eles falam, que aspira o diaconato.
E lá você tem os grupos semanais. É segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. É segunda, 6 horas da manhã tem um culto. Tinha, né? Não sei como está hoje. À tarde, 18 horas, 19h30. Terça, mesma coisa. Quarta, mesma coisa. E quarta-feira à tarde, culto de mulher. Quinta, mesma coisa. Sexta, mesma coisa. Sábado, mesma coisa. Domingo, 6, 8, 10 da manhã. 3 da tarde, culto de jovens. 5 da tarde, culto. 7 da noite, culto. Eu ainda trabalhava, dava aula, fazia assessoria de imprensa, mas eu nunca deixei de ir num culto, nunca deixei de servir a Deus, nunca deixei de buscar ao Senhor, nunca deixei de crescer, não só na palavra, mas ministerialmente e também com a leitura de livros. Para você chegar a ser um professor, você precisa fazer pedagogia. Senão você não vai dar aula. Apesar que hoje está meio aberto, né? Mudou algumas coisas. Para você chegar a ser um médico, você vai fazer o quê? Medicina. Para você ser um bom cristão, você tem que entender de pessoas. Não é só o pastor que tem que entender de pessoas. Todos nós temos que entender de pessoas. Você tem que ser empático com o próximo. Entender que muitas vezes outra vida está passando por uma situação muito mais difícil que você. E você tem que se disponibilizar. Aprenda uma coisa. Enquanto você não colocar a sua vida para servir ao próximo, você nunca vai receber 100% do serviço de Jesus para você. Jesus, ele veio nos servir. E a Bíblia nos fala e relata que o maior, ou aquele que quer ser, tem que ser o quê? O menor. Jesus é um exemplo de como nós devemos servir. Quer ser grande? Sirva. Até hoje, eu limpo o banheiro, eu limpo a igreja, eu lavo o pátio, estou com minhas mãos todas com calo, estamos pintando, estamos reformando. Fico lá na frente, fico com as placas. Não é porque eu sou o pastor que eu não posso fazer. E não é para dar exemplo. Eu não faço porque eu tenho que dar exemplo para ninguém. Eu faço porque eu amo Jesus. Quando a gente aprender que a gente não precisa dar exemplo para o irmão, ou para o pastor, ou para a pastora, ou para o missionário, ou para o nosso líder. Mas quando nós entendermos que nós temos que fazer porque nós amamos a Cristo, você faz com prazer a obra e não com peso. E aqui em Provérbios diz que porque ele pensa somente em si mesmo, mesmo quando te diz, como bebe à vontade, seu coração não é sincero. Na minha versão está, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Como imagina sua alma, assim ele é. Pai, em nome de Jesus, fala conosco essa noite. Abra os ouvidos, os olhos do entendimento espiritual para cada um de nós e tudo aquilo que vai sair deste altar. Que o Teu Espírito Santo flua, Deus amado, Deus querido, em nossas vidas. Abrindo, Senhor Deus, para que nós possamos estar, Deus, com o coração, Senhor, limpos, aquebrantados, diante de Ti, recebendo tudo aquilo que vai vir do Teu altar para nossas vidas. Que eu possa ser o instrumento da Tua vontade, Senhor, essa noite, a usar esse microfone. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e dividir, Senhor Deus, com os Teus filhos, Pai, a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Você sabe por que muitos de nós ainda não conseguimos viver aquilo que Jesus falou?
Esse vídeo que a pastora passou foi bem interessante porque o inimigo, o ladrão, ele veio roubar, matar e ele é astuto. A Bíblia nos ensina que ele é mais astuto que os filhos da luz. Os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. Mas o grande problema é que nós não nos conhecemos. Eu não conheço a minha estrutura da minha fraqueza para quando vier a serpente para dar o bote. Eu não conheço a estrutura da minha fraqueza que quando vem uma coisa boa que está lá no mundo, eu me brindo no meu coração e não sou tentado. Porque Deus, ele não me tenta. Deus, ele me prova. É diferente. Quem tenta você e a mim é Satanás. E ele sempre vai tentar na nossa área fraca. Por isso você precisa se autoconhecer. Por isso você tem a necessidade de conhecer onde está a tua fraqueza. Porque se você não conhecer onde está a tua fraqueza, você vai ser igual esse passarinho. Uma presa fácil para o inimigo. E até quando você vai querer ser a presa fácil para o inimigo? Até quando que você não vai viver a segunda parte daquele versículo que Jesus fala, que o ladrão veio roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Por que que nós cristãos muitas vezes não temos a abundância plena de Jesus em nossa vida? Porque nós ainda não nos conhecemos plenamente, porque ainda nós não nos conhecemos no nosso interior. Você se precisa conhecer. Você tem que saber em que momento que você é fraco, que momento que você é fraca, aonde que Satanás ele te tenta e você cai, aonde você é movido pelos prazeres do mundo, e se fortalecer, e buscar ajuda, e ler mais a palavra, porque nós pastores vamos orar, vamos aconselhar, vamos ministrar, mas se você não abrir o teu coração para que o Espírito Santo faça uma transformação, irmão, você vai passar 10 anos na igreja e não vai mudar nada. Você precisa abrir o teu coração para que o Espírito Santo convença. Porque a palavra fala que quem convence de toda justiça, todo juízo e todo pecado é Ele. Não é o pastor. O pastor, o apóstolo, o bispo, o presbítero, o diácono, nós somos instrumentos para levar a palavra, para aconselhar, para instruir. Mas quem convence é o Espírito Santo. Só que nós só vamos ter uma vida transformada, conforme o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 12:2, plena, abundante, boa, perfeita, quando eu abrir e transformar a minha mente, e saber que quem tem que governar a mim é o próprio Senhor Jesus. Porque a palavra diz que não sou eu mais quem vivo, mas é quem que vive agora? Então por que ainda começo a falar mal do irmão? Porque não me cumprimentou hoje. Então por que eu fico chateado quando alguém fala alguma coisa de mim? Então por que eu deixo de vir à igreja? Porque alguém não me cumprimentou, ou porque o pastor não orou por mim naquele momento? Cristo está vivendo em você mesmo? Será que realmente é Jesus que vive em nós? Porque se eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, as coisas elas se passaram, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo quem vive em mim, a governança da minha vida tem que ser dele, e não mais minha. Eu tenho que me conhecer nos meus pontos fracos e colocar aos pés de Cristo e falar: Senhor, me muda de vida. Porque eu quero viver a abundância que o Senhor tem para mim. Eu quero viver o melhor dessa terra. Eu quero ser próspero, Senhor. Só que eu só vou conseguir ser e viver e profetizar para mim mesmo que eu vou ser bênção quando eu deixar de viver as fraquezas da minha mente. Aonde Satanás vem com dados inflamados, conforme está em Efésios 6, para querer manipular a minha vida e falar que eu não consigo, que eu não posso, que eu não sou merecedor. Irmãos, você é merecedor. Eu sou. O apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 12, o seguinte:
verso: não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados em vossos próprios afetos. Ou seja, sou eu que me magoo, não é ninguém que magoa eu, não. Sou eu que deixo que as pessoas me machuquem. É você que dá entrada. A pastora estava falando uma situação aqui, eu estava lá fora, quando a pastora estava falando, irmãos, tome cuidado com quem você leva para a sua casa para ter comunhão. Porque a palavra fala que quando você tem comunhão com o alimento, você faz parte de uma aliança espiritual. O apóstolo Paulo nos ensina. Então toma cuidado, você está andando realmente com as pessoas a qual Deus está falando para você andar. Eu não estou falando de questão de evangelizar, eu não estou falando questão de falar de Jesus, eu estou falando para trazer para a tua intimidade, porque daqui a pouco você traz para a tua intimidade, essa pessoa não é aquela que você esperava, você coloca muita expectativa em pessoas e pouco em Cristo, e quando essa pessoa chega e fala alguma coisa para você, você vai se doer e vai se machucar. E aí você vai achar que é a pessoa, não é a pessoa, é você. É porque você não está tendo maturidade para saber discernir quem pode andar do teu lado e quem não pode. Não é todo mundo que você pode colocar e abrir a porta para o teu lar. Não é todo mundo que você pode abrir o teu coração. Nós temos mania de abrir o nosso coração para as pessoas. Eu não estou falando questão financeira, tá? Eu estou falando uma questão espiritual aqui. Para pessoas inferiores a nós. Ao invés de eu tratar com o meu líder, com o meu pastor, eu vou colocar com a minha irmã, um irmão, ou a pessoa que está... Tem líder de ministério falando com membro, que mal se converteu ainda, se abrindo. Cadê a sabedoria? Aí depois aquela pessoa, ela se desvia ou ela vai falar alguma coisa. Irmãos, a culpa é sua, não é da pessoa. É você que tem que saber peneirar e saber realmente quem tem que andar do teu lado. Porque caso contrário, você e eu seremos machucados. E eu vivi isso por muito tempo. E o tema do meu livro se chama Conflitos Internos, porque eu tive muitos conflitos. Eu tive depressão, irmãos. Mas eu não tive depressão quando eu estava no mundo. Eu não tive depressão quando eu era só membro da igreja. Porque eu conheci minha esposa em novembro de 2003. Em abril de 2004 eu aceitei Jesus, abril, em maio ou junho eu me batizei, em agosto eu estava fazendo os cursos da igreja, e para vocês terem uma ideia, em 2006 eu como presbítero já dava aula para pastores, porque eu me aprofundei tanto que quando não tinha pastores para dar aula, ou bispos para dar aula para aqueles que estavam em formação, chamavam eu que era presbítero. Eu busquei muito. Só que, mesmo com tudo isso, mesmo depois sendo ordenado a pastor, mesmo depois estando na frente, mesmo sendo pai, tendo 2 filhas, eu percebi que eu não conhecia mim. Eu não conhecia o meu interior. Foi quando em 2016 eu entrei numa depressão que eu senti vontade de me matar. 2017 teve momentos lá em São Paulo. Eu morava na Zona Sul, para você ter uma ideia, a questão do servir que eu falei. Lá era só na sexta-feira que a gente não ia. Eu morava na Zona Sul, do lado, para quem conhece São Paulo, perto dos prédios do Itaú, no metrô, perto do metrô Jabaquara, e a igreja era na Zona Leste, perto do Shopping Aricanduva. Nada mais, nada menos que 25 quilômetros em São Paulo. Isso era todos os dias. E tem gente que mora do lado da igreja e não vai.
Eu com 2 filhas pequenas, muitas vezes, a média era 2 horas de trânsito para ir e 1 hora para voltar. A minha esposa, ela pegava um trem, 2 metrôs, mais uma baldeação de micro-ônibus para chegar na igreja. Era 2 horas e meia para chegar nos cultos. Eu troquei muito tempo as minhas filhas no carro, dirigindo o trânsito de São Paulo parado. Eu tirava uma do bebê conforto, colocava no banco da frente do carro, tirava a roupa, colocava na sacolinha, andava um pouquinho daqui onde está a pastora aí, o carro parava de novo. Eu dava glória a Deus que o trânsito estava parado, porque eu tinha que trocar ela, né? Então, quanto mais parado tivesse naquele momento que estava trocando, para mim era melhor. Foi várias vezes. E eu sempre fiz com alegria. Mas chegou um momento que a palavra diz que o fardo dele, o jugo dele, não é pesado. É suave e é leve. Só que eu só vou sentir isso quando eu realmente sentir o amor que Ele tem por mim. Saber que cada gota do sangue derramado naquela cruz teve um valor por mim. Eu posso viver anos dentro de uma igreja. Posso ser pastor e posso ser líder. Mas se eu não transformar minha mente, eu vou sempre ter conflitos e ser presa fácil para Satanás. Eu cheguei momentos de voltar, deixava minha esposa em casa, no apartamento, falava com ela que eu ia pegar um negócio, que a gente morava no 7º andar, pegava o carro, eu estava bem na saída da Imigrantes que vai para Santos. E Satanás trabalhando na minha mente para eu tacar o meu carro num canteiro em algum lugar. Vivi momentos na liderança do ministério, mas nunca deixei, mesmo eu indisposto, mesmo eu chorando, mesmo eu doendo por dentro, mesmo eu sem condições talvez psicológicas, eu nunca deixei de estar presente em um culto e servir a Deus. Aí Deus deu a oportunidade de vir para Cuiabá, nós viemos, e aqui por várias vezes eu saí da igreja, não da onde nós estamos agora, que vai fazer 1 ano, me sentindo um lixo, a pior pessoa do mundo, pegando a saída da BR-364 para Rondonópolis, ou então saindo lá pelo Trevo do Lagarto para Várzea Grande para me jogar. Esse livro vai fazer 1 ano que ele está escrito. E tem menos de 6 meses que ele já está publicado. Eu só saí da minha depressão. Só tive minha mente transformada quando eu encontrei a essência do amor de Cristo. Que uma coisa é você entregar a sua vida para Jesus. Você levantar a tua mão, Senhor, eu te aceito. Quando tem um apelo, eu vou confirmar através do batismo. Mas você ainda vai viver conflitos se você não abrir o coração para Jesus trabalhar. Aquilo que está lá em Apocalipse capítulo 3, quando Jesus fala: eu estou à porta e bato. Se aquele que abrir, eu cearei com ele. Aquilo não é para quem está no mundo, aquilo é para quem está dentro da igreja. Porque era para a igreja de Laodiceia. É Laodiceia, né? É Laodiceia. É para nós que estamos na igreja. Por quê? Porque nós estamos com o coração duro. Porque nós buscamos as demais coisas em nossa vida. Queremos que as demais coisas sejam acrescentadas, para depois eu buscar o reino de Deus.
para depois eu fazer a obra, para depois eu servir. Você já pensou? Talvez você não seja assim, talvez você realmente esteja num amor verdadeiro de Cristo, e glória a Deus por isso. E aí eu peço perdão para aqueles que já estão assim, que estão ouvindo isso aqui. Mas você já pensou se Jesus tivesse esse pensamento de o talvez depois por nós? Você já parou para pensar um segundo na tua vida que se conforme você pensa, Jesus pensasse igual de você? Você já parou para pensar que hoje eu não estou com vontade de ir na igreja? Vou dormir. Você já parou para pensar se Jesus falasse, hoje eu não estou com vontade de te abençoar? Será que já passou pela tua ideia? O amor de Cristo por nós vale muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Porque nós não ainda vivemos a essência plena da plenitude, da maturidade de Cristo em nossa vida, é porque nós não encontramos verdadeiramente o amor de Cristo ainda. Precisamos abrir o nosso coração e deixar Ele invadir, Ele tomar conta e ser dono nosso, porque caso contrário, seremos pessoas que ainda teremos conflitos, seremos pessoas machucadas, seremos pessoas fáceis de serem machucadas e serem tocadas por qualquer um que seja. Aí você recebe uma palavra aqui, sai lá fora e fala, nossa, o pastor foi duro demais. Irmão, é o Espírito Santo que está tentando abrir o teu olho, o meu olho, nossos olhos, para que nós vejamos que nós precisamos receber uma transformação de vida, para viver a essência do amor, porque quando nós somos plenos no amor de Cristo, basta a graça dele. A palavra fala o quê? A tua graça me basta. A graça de Cristo nos basta. O que Paulo fala em Filipenses? Nós estamos acostumados a só falar o quê? O versículo 4, o versículo 13 do capítulo 4. Tudo posso naquele que me... Mas tudo posso o quê? Paulo passou primeiro o quê? Fome, sede, não tinha roupa. Depois ele teve sim fartura. Aí ele falou tudo posso. Não é declarar um versículo na sua vida aleatoriamente sem olhar o contexto. Você tem que olhar o contexto. Tudo posso naquele que me fortalece. Beleza, se Jesus chegar hoje e começar a tirar algumas coisas da tua vida, você ainda vai continuar falando tudo posso naquele que me fortalece? Será? Porque tudo posso naquele que me fortalece quando eu sei o amor que Ele tem por mim e que só o amor dEle me basta. E eu preciso o quê? É entregar a minha vida para Ele e deixa que Ele conduza. O que Deus fala lá para Josué quando Ele escolhe Josué no lugar de Moisés como sendo o sucessor? Ó Josué, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, medita nessa palavra de dia e de noite, seja forte, seja corajoso, eu serei contigo, por onde quer que você ande. Deus está demonstrando o amor dEle, mas Ele queria também que Josué demonstrasse a confiança nele. Você e eu precisamos confiar mais em Cristo. Nós precisamos confiar mais no amor dEle por nós. Você não pode estar na igreja por estar. Você tem que estar na igreja e vir e buscar pela essência do amor de Cristo por você. Ele te ama, Ele deu a vida por você. Ele quer o melhor por você. Não deixe que o sentimento seja maior que a razão. O dia que você conseguir fazer com que a razão seja maior e mais forte na tua vida do que o sentimento, do que a emoção, você deu um passo grande para a tua maturidade. O apóstolo Paulo fala no versículo 1 do capítulo 12, que nós temos que prestar um culto o quê?
racional, é razão. As coisas que você faz é razão. Quer ver? 99% dos nossos pecados, nós sabemos que nós vamos pecar. Sabemos que Jesus... Um dia perguntaram para mim, pastor, o que é pecado? Eu falei, tudo aquilo que Jesus não faria. Só responde isso. O que é pecado? Eu vou denominar o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que Jesus não faria. Então, quando eu erro, 99%, eu sei que eu estou indo para o erro. Eu sei que eu estou fazendo. Só que a graça, a misericórdia dele que se renova, transborda na minha vida e ele me perdoa. 1% ou 0,01 é aquele momento da ira. Irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. Só que muitas vezes a gente ira e peca. Por quê? Porque a gente dá valor muito naquilo que os outros falam para nós, e não naquilo que a palavra fala. Dê mais ouvido para aquilo que a palavra fala, do que você é, de quem você é, e o que você vai ser, e muito menos do que as pessoas estão falando de você. Deixe de lado o que falam, não importa o que falam de você, importa aquilo que você é em Jesus. Quem você realmente é? Você já sabe quem realmente você é em Cristo? Será que você já se conhece para saber a sua fraqueza? Será que você já conhece o verdadeiro amor de Cristo? Então basta. Isso para você já é o suficiente. Por quê, irmãos? Porque as demais coisas não serão acrescentadas. Para que eu vou estar preocupado? Se eu sei que Jesus me ama, também eu não vou chegar e não vou fazer nada na minha vida, eu vou só sentar e esperar, né? Acabou o tempo de maná, gente. Acabou o tempo de cordizes, eu vou ter que fazer também por merecer. Mas eu quero ser um diretor de uma empresa. Mas eu não leio livros, eu não faço cursos. Eu quero ser um pastor, mas eu não leio livros sobre emoções de pessoas. Irmão, todo pastor, com todo respeito aos pastores que estão aqui, nós temos que ser especialistas em pessoas. Nós temos que saber gerenciar emoções de pessoas. Nós temos que saber gerenciar conflitos de pessoas. Eu tenho que entender, eu tenho que fazer cursos de desenvolvimento pessoal. Eu tenho que saber se a pessoa, quando ela está conversando comigo, que nem eu estou aqui com a irmã, se ela baixa a cabeça ou faz assim, ou de lado ou do outro lado, é porque ela deve estar mentindo, ou está com medo, ou está com alguma coisa. Um pastor tem essa obrigação. Tem coisas que são espirituais e tem coisas que são naturais. Aquele que é líder da igreja, aquele que está no ministério, que não pode ser o pastor, pode ser um presbítero, pode ser, tem alguma coisa, ele tem que ser o quê? Nós temos que ser especialista. Aí você vem a um aconselhamento para você, Satanás. Aí a pessoa não está com demônio nenhum e você está tirando Satanás da pessoa. Ou a pessoa está e você tira, só que você não curou a alma dela. Ela vai voltar para o mesmo defeito e vai vir o quê? 7. E aí vai ser pior ainda. Então não mexe, deixa do jeito que está. Eu prefiro não mexer. Pastor, lá na igreja, eu sempre falo para as pessoas, se você for evangelizar alguém, sai com um caderninho, pega o nome e o telefone dessa pessoa. Porque se você ganhar essa alma, e se você perder essa alma, o sangue vai ser cobrado. Aí vai ser pior para você. Então, não faça evangelismo. Porque ganhar alma para Jesus e deixar a alma para Jesus para fora, eu instruo lá o seguinte, vá, pega um papel, nome e telefone, e liga e começa a acompanhar essa vida, e começa a cuidar dessa vida, mesmo que ela foi para outra igreja. Não importa, mas você tem que direcionar essa vida para os caminhos do Senhor. Porque ganhar a vida e deixar ela aberta, vai vir 7 e vai ser pior. Aí esse sangue pode ser cobrado de você. Uma vida vai imputar milhões no meu pecado, vai anular. Beleza. Só que se você não tomar conta dela e cuidado, o sangue é cobrado. Aí é pior. Então se conheça um pouquinho mais.
Jeremias 17:9 fala o quê? Que o nosso coração é o quê? Enganoso. Ele é corrupto. Nós somos tendenciosos, irmãos. Nós somos tendenciosos a ficar com quem fala bem da gente, ficar com quem ajuda a gente, ficar com pessoas que só sorriem para nós. Essa é a tendência do ser humano. O ser humano, desde que ele é ser humano, ele é místico. Adão e Eva só foram lá para o fruto por causa da situação mística. Eles queriam palpar. E Jesus fala o quê? Mais bem-aventurado aquele que não vai me ver do que aquele que está me vendo. Do que vocês aqui, ó, que estão comigo agora. Aqueles que virão após vocês e crerem nas minhas obras, e crerem no meu nome, e crerem que eu sou filho de Deus, será mais bem-aventurado do que vocês estão vendo. E não estão crendo. Então presta uma atenção. Não deixe seu coração te enganar. Se entrega de corpo, como dizem, né? De corpo e alma mesmo. De corpo, alma e espírito. Para o Senhor Jesus. Deixa Ele te conduzir. Confia mais nele, irmão. Confia mais nele, irmã. A tua mente não está legal. Pede ajuda. Vai para o teu pastor, vai para o teu líder. Pede para o teu pastor fazer a cura. Não adianta, volto a falar, não adianta libertar. Eu tenho esse pensamento, não adianta libertar se eu não curar. Primeiro eu tenho que curar, porque depois vai ter a libertação. Se a pessoa não tiver com a vida dela curada, ela nunca vai ser liberta. Nunca! Você pode fazer 50 sessões de libertação, de expulsar demônio na vida da pessoa. Se ela ainda tiver com problema na alma dela, porque daí não é espiritual. É natural. E nós temos a mania de confundir o espiritual com o natural. Ou espiritualizar tudo. Não é tudo que é espiritual, não. Conheça mais você. Abra mais o seu coração para Jesus. Só quando abrimos o nosso coração para viver a essência do amor de Cristo em nosso interior, é que viveremos uma transformação de vida, passando a viver o caráter de um verdadeiro cristão. Aí sim, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Aí sim, eu não dou ouvido mais daquilo que as pessoas falam. Eu não estou preocupado. Vai falar mal? Vai. Mas também vai ter pessoas que vão falar bem, e aí? Você vai dar valor mais para as pessoas que falam mal para você do que para as que falam bem? Só que nós temos essa mania, né? Nós queremos ficar próximo de pessoas que falam bem da gente, que são boazinhas conosco, mas entramos em parafuso quando alguém fala alguma coisa ruim contra nós. Apontamos, julgamos. Quando estavam apedrejando a prostituta, aqui que Jesus chegou e falou: opa, para! Estou fazendo tudo errado. Não é assim não. Só vai tirar a primeira pedra nessa mulher aí quem chegar a falar para mim que não tem um pecado. Quem de vocês que não tem? Alguém atirou? Mas eu tenho a mania de chegar e virar e falar para as pessoas que elas estão erradas. Mas eu não vejo o meu erro. Eu não vejo que o maior errado sou eu. Porque eu não consigo entender o próximo. Comece a entender mais o próximo. Você vai ver. Mas para que você entenda o próximo, primeiro você tem que sentir o amor de Cristo na tua vida. Senão você não vai entender. Porque Jesus, Ele fala: vinde a mim como estais. Ele não fala que você tem que estar pronto para ir a Ele. Mas Ele fala que você tem que abrir o coração para Ele trabalhar.
E só que nós temos a mania de ter a separação quando as pessoas querem se aproximar, de nós colocarmos uma barreira. Às vezes a pessoa só está precisando ouvir você, mas você não quer ouvir. Será que já chegou um dia que você precisou falar alguma coisa para alguém? Estava necessitado e não tinha ninguém para falar? Já aconteceu isso com vocês? Às vezes acontece com a gente. Às vezes estamos precisando falar alguma coisa para alguém. E parece que aquele dia é o dia que você quer que acabe mais rápido possível. E você pede, pelo amor de Deus, para que alguém que você conheça, que você tenha a proximidade, esteja ou ligue para você. E às vezes você até pega o telefone e liga, e a pessoa não te atende. Aí você pergunta, meu Deus, mas por quê? Deus vai te dar a seguinte resposta. Você já parou para ouvir alguém? Todo o vazio do teu coração, ele só vai ser preenchido quando Jesus verdadeiramente fizer morada na tua vida. Nós temos emoções que nos fazem enganar a ponto de não nos conhecermos e não conhecer a Cristo. Conheça Cristo na sua identidade e no seu caráter. Você é a imagem e semelhança dele. Mas não no físico. E sim lá naquilo que está lá em Gálatas. Os gomos do fruto do Espírito. Eu não conheço um cristão pelo dom que ele tem. Eu não conheço um cristão porque ele faz milagre. Eu não conheço um cristão porque expulsa demônio. Eu não conheço um cristão porque ele fala em línguas. Eu não. Você pode. É direito de você. Eu conheço um cristão quando ele tem a paz de Jesus, ele tem a alegria de Jesus, a longanimidade de Jesus, a benignidade de Jesus, a fidelidade que Jesus teve com Deus. Quando eu conheço que ele tem a mansidão de Jesus, quando eu conheço que ele tem o domínio próprio de Jesus, quando eu conheço que ele tem realmente o quê? A paciência de Jesus, aí eu conheço o caráter do verdadeiro cristão. Não é quando eu expulso um demônio, porque eu expulso o demônio, não é por mim, é pelo nome de Jesus. Mas quando eu estou cheio da presença de Deus, o que acontece? Eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa fiel a Deus, eu sou uma pessoa que vivo a essência do Senhor. É isso que eu sou. Vive a essência de Cristo, meu irmão. As conquistas só acontecem quando abrimos o nosso coração e nos posicionamos na essência do caráter de um verdadeiro cristão. Deixa eu te dizer uma coisa, eu estou finalizando. Nunca, mas nunca, eu e você poderemos mensurar o grande amor de Jesus por nós. Mas, se você quiser, e se você permitir, você pode vivê-lo. Você nunca consegue mensurar. Mas se você quiser, e eu quiser, eu e você viveremos a plenitude desse amor. Vive a plenitude desse amor. Não procure situações para querer achar algo para que Deus faça. Ele já fez. Viva.
e se abra para tudo aquilo que Ele ainda quer fazer na tua vida. Eu queria orar por você e queria que você ficasse em pé. Toda palavra lançada contra a tua vida negativa a partir de hoje, aqui? Assim como a sua alma se imagina, assim como você é. Imagine-se a partir de hoje um cristão autêntico e verdadeiro na identidade de Cristo e no caráter. As demais coisas vos serão acrescentadas automaticamente. Deixa Jesus entrar, fazer morada e tomar conta. Faça o teu papel, que o de Deus Ele está fazendo. Só não queira ser Deus na tua vida. Você é filho, você não é pai. Abre o teu coração. Viva a essência. Fecha os teus olhos por um segundo. Imagina você agora sendo levado pelo Espírito Santo para algum lugar. Para onde o Espírito de Deus estaria levando você agora? Para aquilo que é desejo do teu coração? Ou para aquilo que é desejo do coração do Pai? Para onde Deus está te transportando nessa noite? Continue com os teus olhos fechados. Eu também estou. Ele está te levando para você viver os teus sonhos, ou os propósitos e os sonhos dele. Está viajando. O Espírito Santo está aqui. Ele habita em você. Ele está te mostrando alguma coisa. Ele está te mostrando algum lugar. Seja na igreja, seja algo que você merece, seja algo que você vai viver. Você só vai conseguir realizar um sonho se você visualizá-lo. E Deus está te mostrando agora algo que é íntimo só seu. Pai, em nome de Jesus, fortalece agora o teu filho e a tua filha, Deus. Para onde o teu Espírito levou cada um nesta noite. Oh, Paizinho, aonde quer que cada um esteja agora, que estejam pleno do teu amor, que estejam pleno da tua identidade, do teu caráter. Espírito Santo de Deus, toma conta do nosso coração. Nos transporta para aonde o Senhor deseja. Mesmo que seja para lugares, mesmo que seja para uma terra Canaã, uma terra que mana leite e mel. Espírito de Deus, flui, 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 flui. Nós repreendemos agora toda situação de enfermidade, de conflitos, de engano na mente do povo do Senhor. Eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus Cristo todo espírito de engano, toda seta inflamada do inimigo que quer trazer discórdia na tua vida, que quer trazer engano e inveja, está quebrada agora. Seja cheio da presença de Deus, seja cheio da presença do Espírito, seja cheia da presença de Cristo na tua vida. Recebe uma nova unção a partir de agora, recebe um novo tempo na tua vida, recebe, viva a essência do amor de Cristo. Eu repreendo agora
agora todo espírito de suicídio na vida do Anderson Mota. Está repreendido agora, em nome de Jesus. Eu oro também pela avó do Kleber, a MC. Nossa, Senhor, Senhor, visita agora com teu espírito essas duas vidas. Está repreendido, Senhor, toda enfermidade. Está repreendido agora todo espírito de morte, Senhor, de suicídio. Vai caindo por terra em nome de Jesus. Vai limpando essas mentes, Senhor. Vai trazendo aquilo que é bom, perfeito e agradável. Transforma as mentes, transforma as vidas. Transforma no Senhor a cada um que está aqui nesta noite, Deus. Recebe agora a transformação na sua mente. Recebe agora um novo tempo. Um tempo de Deus. Um tempo onde você não vai viver mais conflitos, mas você vai viver a plenitude. A maturidade de Cristo. Você vai viver a essência e o amor. E você vai viver cheia da presença do Espírito Santo. Porque aonde você passar, a sua luz, a luz do Espírito Santo vai resplandecer. E as pessoas vão saber que você é verdadeiramente um filho e uma filha de Deus. Há um novo tempo para a tua vida agora. Caiu por terra conflitos. Abre o teu coração, porque Deus tem grandes coisas para fazer. E aquilo que os teus olhos não viram, aquilo que os teus ouvidos não ouviram, e aquilo que jamais penetrou no teu coração, é o propósito que Deus tem para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Então, se você recebe, dá uma salva de palmas ao Senhor agora essa noite. Glória a Deus! Aleluia! Glória, 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 Pai! Um novo tempo se instala. A essência do teu amor, Senhor, viveremos. Aleluia! Obrigado, Deus, por esse amor. Obrigado por habitar em nós. Obrigado pela tua graça, Senhor. Obrigado, Deus. Nós te amamos, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus.